queda da rainha Catarina de Aragão. Ser rainha perfeita nem sempre é suficiente. Ela era admirada pela corte, respeitada pelo povo e dedicada ao marido. Mas dentro do palácio, sua maior missão não era liderar ou ser uma esposa exemplar. No caso, era dar a Henrique VIII um herdeiro homem. E conforme os anos passavam sem que isso acontecesse, a sombra da incerteza crescia. O Henrique, antes um homem apaixonado, começou a se afastar. Outras mulheres surgiram, novas alianças foram feitas e Catarina, que já foi uma figura central da corte, percebeu que seu espaço estava diminuindo. Mas nada preparou para o que vinha a seguir. Ana Bolena. Ambiciosa, carismática e muito mais estratégica do que qualquer mulher anterior que apareceu na vida do Henrique, ela não queria apenas o coração do rei. Ela não queria ser amante como sua irmã. E pela primeira vez, a Catarina não enfrentava apenas rumores e traições silenciosas. Ela enfrentava uma verdadeira ameaça ao seu trono. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai continuar a saga da Catarina de Aragão, explorando os desafios que ela enfrentou e o impacto avassalador da chegada da Ana Bolena. Será que a Catarina conseguiria resistir a essa tempestade? Vem comigo que essa história está longe de acabar. Assim que Ana Bolena voltou da corte francesa, tudo começou a sair do controle. Mas calma, a gente vai falar mais dela no vídeo específico sobre as esposas do Henrique. Agora o foco ainda é a Catarina. O ano de 1525 foi bem puxado para o Henrique. Sua tentativa de invadir a França em 1523 foi um fiasco. E sua relação com Charles V, o sobrinho da Catarina, estava começando a azedar. No começo do ano, Charles conseguiu uma vitória esmagadora na Batalha de Pavia, capturando o rei francês Francisco I. O Henrique, animado com a possibilidade de pegar um pedaço da França para ele, foi logo conversar com o Carlos. O Carlos basicamente riu da cara dele e disse: "Você quer conquistar alguma coisa? Vai dar seus pulos, faça você mesmo." Aí imagina, sem dinheiro e com a tentativa desastrosa de levantar fundos do ULSS falhando, o Henrique decidiu que era hora de mudar de estratégia. Em agosto de 1525, ele assinou o Tratado do Nemours, encerrando a aliança com o Império Habsburgo. Pouco depois, o Charles deu mais um tapa na cara do rei inglês, rompeu o noivado com a princesa Mary e se casou com Isabel de Portugal. Claro, uma escolha prática. Enquanto isso, o Henrique começou a aceitar o fato que ele evitava admitir. Catarina nunca ia lhe dar o desejado filho homem. E aí ele começou a fazer uns movimentos estranhos. Em junho de 1525, ele deu ao seu filho bastardo, Henrique Fitzroy, o título de Duque de Richmond. Esse título era quase um rótulo real, o que fez muita gente suspeitar que o Henrique estava testando o terreno para talvez legitimar o garoto. No mês seguinte, ele enviou a princesa Maria, então com 9 anos, para o castelo de Ludlow, lá na fronteira com o país de Gales. O detalhe é que ela foi com um séquito luxuoso, mas sem o título oficial de princesa de Gales ou herdeira do trono. Ou seja, o Henrique com certeza estava planejando algo. Agora, sem poder legitimar o seu filho bastardo, restavam 3 opções. Primeira, aceitar Maria como herdeira e arrumar um casamento que garantisse um rei consorte adequado. Mas a ideia de um monarca estrangeiro não agradava nem um pouco os ingleses. 2. Casar Maria rápido e torcer para que ela tivesse um filho homem que herdasse o trono. Isso era uma aposta arriscada. Dependia do Henrique viver o suficiente para ver o neto crescer e da Maria aceitar perder o trono para o próprio filho. Ou 3. Se livrar da Catarina e começar do zero. Então, em algum momento de 1525, Henrique decidiu que essa era a maior opção e melhor. Enquanto isso, a Catarina seguia focada no que realmente importava: saúde e educação da Maria. Ela contratou o erudito espanhol Juan Luis Vives para escrever 2 tratados educativos para sua filha e organizou cada detalhe da vida da Maria no castelo de Ludlow. Mesmo com a filha longe, a Catarina continuou sendo uma mãe presente. Ela garantiu que a Maria tivesse um tutor de confiança e instruções detalhadas sobre como se portar com uma princesa ou futura rainha.
Talvez o Henrique tenha enviado sua filha Maria para tão longe para tentar diminuir a influência da Catarina. Mas se essa era a ideia, o plano falhou miseravelmente. Errou! Catarina continuou acompanhando tudo de perto e não deixou que a filha se distanciasse, pelo menos no pensamento dela. Enquanto isso, o Henrique começou a se convencer que realmente o seu casamento com a Catarina nunca deveria ter acontecido. Ele revisitou uma velha dúvida. Será que ele realmente poderia ter se casado com a viúva do irmão? Embora o Papa tivesse dado permissão, o Henrique começou a acreditar que o casamento era inválido aos olhos de Deus. Com base no livro de Levítico, que dizia que o homem que se casar com a esposa do irmão será sem filhos, Henrique viu aí a explicação perfeita para todos os seus problemas. Claro, ele e a Catarina tinham uma filha, mas o Henrique, de forma conveniente, ignorou esse detalhe. Aliás, ele ainda foi mais a fundo e encontrou a interpretação alternativa no texto original em hebraico. Eles não terão filhos homens. Agora sim, teoria fazia sentido para ele. Mas será que Henrique realmente acreditava que Deus estava punindo seu casamento? Ou isso era só uma desculpa conveniente para descartar a Catarina? O Henrique então, enfim, pensando nisso ou não, a partir daí começou a enxergar a separação não apenas como uma questão política, mas um dever espiritual. Ele agora tinha a missão divina de se livrar da esposa. E assim, as engrenagens começaram a girar para um dos momentos mais dramáticos e transformadores da história. Já Catarina, por outro lado, não tinha nenhuma ideia desses pensamentos do marido. Para ela, as coisas estavam como sempre estiveram. Mas a verdade era que, além da questão de não conseguir dar a Henrique um filho homem, ela também estava se tornando um problema político. E eu vou explicar por quê. O rei havia rompido com o imperador Charles V e Catarina, como tia do Charles, simbolizava aquela antiga aliança imperial. O embaixador imperial Mendonça não economizou nas palavras e escreveu o seguinte sobre ela: a desgraça de Catarina é que ela se identifica completamente com os interesses do imperador e não com seu marido. Ou seja, mesmo que a Catarina quisesse restaurar a amizade entre a Espanha e a Inglaterra, ela já não tinha mais poder nenhum. Nem para isso e nem para nada. Aí começaram os rumores. Quem realmente colocou essa ideia na cabeça do Henrique? Alguns dizem que foi o Wolsey, que queria fortalecer a aliança com a França. Outros afirmaram que foi o bispo de Tarbes, que chegou à Inglaterra no início de 1527 em uma conversa com Wolsey, falou que o casamento do Henrique e da Catarina podia sim ser questionado. Detalhe, ele era um bispo. Mas vamos ser realistas. O Henrique já estava pensando nisso bem antes. E claro, a Ana Bolena já estava no meio dessa história, a gente não pode negar. Não só como mulher desejada, mas com as ideias que ela tinha trazido do renascimento da Europa, que diziam que o rei não deveria ser questionado por ninguém. Ou seja, o protestantismo dava o poder que o Henrique queria. Ele não precisaria pagar as indulgências para o Papa e também não precisaria dar satisfação ou pedir para fazer as coisas lá na Inglaterra, que ele considerava que ele tinha que ter esse poder. Ana Bolena não era considerada uma grande beleza. Ela sabia como usar seu carisma, charme e inteligência. Essas habilidades ela aprendeu muito bem, além da diplomacia e política, na sofisticada corte da Margaret da Áustria, onde ela foi educada. O Henrique, também, que adorava uma conquista difícil, começou a cortejá-la por volta de 1526. Mas a Ana não era boba. Os historiadores acreditam que no início ela realmente não tinha um plano mirabolante para ser rainha. Ela queria evitar o Henrique. Aliás, evitar é pouco. Ela fugiu para a casa dos Bolena, casa da família dela, e passou um ano inteiro longe da corte. Só que de vez desistiu, o Henrique ficou mais obcecado. Agora a pergunta, será que se a Ana tivesse cedido logo de cara, o Henrique teria perdido o interesse? Ou essa obsessão toda ia existir de qualquer jeito? Enfim, enquanto Henrique perseguia a Ana, a posição da Catarina só enfraquecia. Então, no verão de 1527, o Henrique VIII viu a oportunidade perfeita para agir.
Wolsey organizou uma reunião privada em Westminster, onde o Henrique deu o primeiro passo oficial para tentar anular seu casamento. O rei argumentava que, aos olhos de Deus, sua união com a Catarina nunca foi válida. As discussões começaram em maio, mas não chegaram a lugar nenhum. Henrique, impaciente, decidiu que precisava ser mais direto. Em 22 de junho de 1527, ele foi sem rodeios. Olhou para Catarina e disse: "A gente nunca foi casado de verdade." Dá para imaginar o choque da Catarina? Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O que Henrique estava dizendo era tão absurdo que Catarina ficou completamente pasma. Com essa revelação, o casamento deles entrou oficialmente em um terreno perigoso. Enquanto isso, Henrique se aproximava cada vez mais da Ana Bolena e a Catarina começava a se preparar para a luta. Catarina nunca teve nenhuma dúvida sobre a validade de seu casamento. Pelo contrário, ela estava absolutamente convencida de que Deus havia escolhido essa união. Então, quando Henrique começou a questionar tudo, ela reagiu imediatamente. Sem perder tempo, ela mandou um recado urgente para o seu sobrinho, o imperador Charles V, através de seu mordomo Francisco Felipes. Na mensagem, a Catarina explicava o que estava acontecendo e pedia ajuda imediata. O Charles ficou furioso. Para ele, isso não era só uma questão de Estado, era um insulto pessoal contra a sua família. Ele não perdeu tempo. Prometeu apoio à tia, escreveu uma carta para o Henrique soltando os cachorros e pedindo para ele parar com aquilo e ainda mandou um recado ao Papa Clemente VII, tentando impedir qualquer julgamento sobre o casamento. Mas tinha um pequeno problema para o Henrique. O Papa estava preso. Isso mesmo, preso. Em maio de 1527, Roma foi brutalmente saqueada por um exército mercenário, supostamente ligado ao Charles V. Mas sem sua aprovação direta. Os soldados estavam fora do controle. Invadiram igrejas, mataram civis, destruíram obras de arte e transformaram a cidade em um caos absoluto. O Papa Clemente VII foi cercado e teve que se refugiar no castelo de San Angelo, onde ficou encurralado por meses. Ele só conseguiu fugir disfarçado em dezembro de 1527, quando escapou para Orvieto. Ou seja, o Henrique perdeu a batalha em Roma antes mesmo de começar. Enquanto isso, a influência da Ana Bolena sobre o Henrique só aumentava. A ascensão da Ana colidiu com a crescente insatisfação do rei com a Catarina. E o pior, quanto mais a Catarina se recusava a aceitar a separação, mais o Henrique se afastava dela. Só que a Catarina não estava disposta a recuar. Para ela, essa luta não era apenas sobre o casamento, mas sobre sua honra, fé e o futuro da sua filha. E se a Catarina tivesse cedido? Será que o Henrique teria deixado a Maria como herdeira? Ou encontraria outra desculpa para afastar as duas? Enfim, enquanto a Ana Bolena ganhava força, a Catarina continuava sendo vista como a rainha legítima. O povo adorava a Catarina. Para os ingleses mais conservadores, ela simbolizava a continuidade da monarquia e a retidão. Já para os aliados da Ana Bolena, ela era um obstáculo que precisava ser removido o mais rápido possível. Então a corte agora estava dividida. De um lado, os apoiadores da rainha, que viam a Ana como uma intrusa ambiciosa, e do outro, os aliados da Ana, que viam Catarina como um problema para o futuro da Inglaterra. A briga estava longe de acabar. E enquanto o Henrique tentava forçar a anulação, Roma também se via em um dilema cada vez maior. A ascensão da Ana Bolena também estava ligada, como eu já comentei, às mudanças religiosas e políticas que estavam acontecendo na Europa. A Ana tinha simpatia por ideias reformistas e também apoiava a tradução da Bíblia para o inglês, o que aproximava do emergente movimento protestante. Isso colocava Ana e Catarina em lados opostos, de um conflito muito maior do que um triângulo amoroso na corte. Enquanto a Ana representava as novas ideias religiosas, a Catarina era o símbolo da tradição católica. Essa divisão só serviu para acirrar ainda mais os ânimos, mas a resistência da Catarina era absoluta. Ela recusava qualquer proposta que implicasse que seu casamento era inválido e insistia que a Maria era a única herdeira legítima. Isso criava um grande problema para o Henrique.
Muita gente resume tudo isso dizendo que o rei só queria trocar de esposa. Mas a verdade é muito mais complexa. O Henrique queria muito um filho homem. Sim, ele também queria Ana Bolena, mas também via nela a possibilidade de recomeçar do zero e finalmente garantir a sua sucessão. E sabemos que se ele dormisse com a Ana e tivesse um filho bastardo, isso não resolveria o problema. Ele precisava de um herdeiro legítimo, nascido dentro de um casamento reconhecido. E para isso a Catarina precisava sair do caminho. Já a Catarina, por outro lado, sabia que não tinha mais chances de dar um filho homem ao Henrique. Mas isso não significava que ela achava que precisava sair de cena. Ela havia sido criada com a ideia de que uma mulher podia governar tão bem quanto um homem. Sua mãe, Isabel de Castela, era a prova viva disso. Mas eles não estavam na Espanha, querido. E, então, para Catarina, sua filha Maria podia muito bem herdar o trono. Mas a Inglaterra não estava nem um pouco preparada para aceitar uma rainha no poder. E o Henrique sabia disso. Havia sim uma solução que podia ter evitado todo esse caos. Se a Catarina tivesse aceitado virar freira, seu casamento teria sido anulado. Ela manteria o seu status e a Maria seria considerada a filha legítima do rei. E é claro que esse acordo foi sugerido a Catarina por pelo menos 2 vezes, e toda vez ela rejeitou. Então, querida, não tem como te defender. Enquanto isso, o problema do Henrique só aumentava. A dissolução do casamento de Henrique e Catarina ficou conhecido como o grande problema do rei. E não era para menos. Esse não era só um drama pessoal. Era uma crise política e religiosa que colocaria a Inglaterra no meio de um dos maiores conflitos da história. No final da década de 1520, a obsessão do Henrique por garantir um herdeiro homem e sua paixão pela Ana Bolena se transformaram em uma guerra contra a Igreja. Essa luta não era apenas sobre amor e poder, era sobre a sucessão da dinastia Tudor, a estabilidade do reino e, no final das contas, o próprio futuro da Inglaterra. Apesar da crescente hostilidade de Henrique, a Catarina não mudou de ideia. Ela não aceitou a anulação, não reconheceu Ana Bolena e nunca cedeu à pressão. Ela estava decidida a lutar até o fim. Mas, enquanto a Catarina resistia, o Henrique começou a perder a paciência. Na verdade, perdeu tudo que sobrava. Isso levaria a Inglaterra a um dos momentos mais radicais e chocantes da sua história. Com o passar dos meses, a situação então de Catarina e Henrique VIII chegou ao ponto de ser insustentável. Em dezembro de 1527, o Papa Clemente VII finalmente foi libertado do cativeiro pelos aliados de Charles V. Mas Roma estava sob forte vigilância e influência dos espanhóis, o que significava que o Papa tinha que pisar em ovos. Enquanto isso, o Henrique continuava pressionando a Catarina por uma anulação. Mas, em vez de receber um belo sim, também não recebeu nada de útil de Roma. O enviado papal foi lá só para enrolar. O Papa mandou o cardeal Campeggio para a Inglaterra, onde ele e Wolsey formariam um tribunal para julgar o caso. Mas o que Henrique não sabia era que Campeggio recebeu as instruções secretas do Papa para atrasar tudo ao máximo. A ideia era fingir que estavam lidando com o assunto, mas na prática não tomarem decisão nenhuma. Afinal, o Papa não queria desagradar o Henrique, mas também não podia comprar briga com Charles V, que basicamente tinha Roma na palma da mão. Mas a Catarina sacou o plano na hora e percebeu que esse atraso podia ser uma vantagem. Quanto mais tempo passasse, mais irritado o Henrique ficava e mais apoio ela ganhava. Quando o Campeggio chegou, ele e Wolsey tiveram uma audiência com a Catarina no dia 24 de outubro de 1528. Catarina aproveitou a visita e, alguns dias depois, jogou a carta que desmontava todo o argumento do Henrique. Ela afirmou que, apesar de ter sido casada com Arthur e ter compartilhado a cama algumas vezes, o casamento nunca tinha sido consumado. Isso foi um golpe certeiro. Se Catarina nunca teve relações com Arthur, então, pela lei canônica, o casamento com Henrique era perfeitamente válido. Ou seja, então, o Henrique estava tentando se livrar dela sem base nenhuma. Será que o Henrique achava mesmo que podia enganar todo mundo? Ou só contava com o fato de que ele era rei e podia fazer o que quisesse? Enfim, a corte especial foi convocada para liberar sobre o caso em 1529, com Campeggio e Wolsey no comando.
E foi lá que Catarina de Aragão fez uma das defesas mais icônicas da sua vida. No meio do tribunal, ela se ajoelhou diante do Henrique e fez um apelo direto ao marido, declarando sua lealdade e reafirmando que o casamento era legítimo. A cena foi tão intensa que deixou muita gente emocionada. Catarina não estava apenas lutando pelo seu casamento, estava defendendo sua honra, sua filha e seu direito de ser rainha. Mas o Henrique estava nem aí pro show. Ele queria um veredito que o livrasse do casamento. E o que ele ganhou? Nada. Campeggio, segundo a cartilha do Papa, suspendeu o julgamento sem chegar a decisão nenhuma. E foi aí que o Henrique perdeu a paciência de vez agora com Roma. Se o Papa não ia resolver o problema, então ele ia resolver sozinho. Enquanto isso, o fracasso de Wolsey em garantir a anulação foi seu fim. O cara que já foi o homem mais poderoso da Inglaterra agora estava na lista negra do Henrique. Em outubro de 1529, Wolsey foi derrubado do cargo de Lorde Chanceler e perdeu praticamente tudo. Ainda deixaram ele com o título de arcebispo de York, mas era migalha perto do que ele já foi. Desesperado para recuperar a confiança do rei, Wolsey tentou virar o jogo, mas os inimigos da Catarina e da Ana Bolena garantiram que ele não tivesse uma segunda chance. Em 1530, ele foi acusado de traição e chamado a Londres para se explicar, mas não deu nem tempo de enfrentar o julgamento. Que bom para ele, porque ele morreu no meio do caminho. Imagina se... Enfim, enquanto isso, Charles V estava nos bastidores tentando salvar a Catarina. O imperador sabia que se Henrique conseguisse se livrar dela, a influência espanhola da Inglaterra iria de água abaixo. Então, ele pressionou o Papa para que ele não cedesse aos pedidos do rei inglês. Catarina, claro, não ficou parada. Ela trocava cartas frequentes com o sobrinho para tentar barrar os avanços de Ana Bolena. A facção da Ana já estava trabalhando nos bastidores para garantir que a Catarina fosse removida de vez. O tio da Ana, Thomas Howard, duque de Norfolk, e seu pai, Thomas Bolena, estavam entre os principais conselheiros do rei, convencendo que a única solução era romper com Roma e assumir total controle sobre uma igreja que fosse inglesa. Para Ana e seus aliados, era a chance perfeita. Em 1531, o Henrique pressionou o clero inglês a reconhecê-lo como chefe supremo da Igreja da Inglaterra, desafiando completamente a autoridade do Papa. O clero teve que aceitar, mas com uma condição. A frase "tanto quanto a lei de Cristo o permite" foi adicionada, tentando manter um mínimo de vínculo com Roma. Mas o Henrique não se importava com esses detalhes. O importante é que agora ele estava acima do Papa, dentro de seu próprio reino. Agora, um detalhe curioso. Apesar de tudo isso, Henrique VIII ainda mantinha um certo carinho por Catarina de Aragão. Mesmo tentando se livrar dela, ele continuava pedindo que ela costurasse as suas camisas. Sim, ele queria anulação, mas fazia questão das camisas dela. Para Ana Bolena, isso era insuportável. Imagina a cena, a Ana tentando consolidar o seu posto como futura rainha e o Henrique desfilando por aí com as camisas feitas pela esposa que ele queria trocar. E ainda em 1531, o Henrique fez uma única tentativa, a última, de tentar conversar diretamente com a Catarina. Ele enviou uma delegação de 30 nobres e conselheiros para tentar convencê-la a aceitar a separação. Catarina ouviu tudo com paciência e no final respondeu um belo não. Poucos dias depois, o Henrique simplesmente abandonou a corte e partiu para Woodstock com Ana Bolena. Catarina foi instruída a permanecer em Windsor e, ao se recusar, enfrentou a fúria do rei. O Henrique cortou relações e declarou que nunca mais queria ouvir falar dela. Foi o fim definitivo da convivência entre Henrique, Catarina e Ana. Logo depois, a Catarina de Aragão foi oficialmente banida da corte e enviada para o Palácio de Moor em Hertfordshire. Era o golpe final. Ela não só foi afastada de Londres, mas foi destituída de seu título de rainha, devendo ser chamada apenas de Princesa Viúva de Gales. E como se isso não fosse humilhante o suficiente, ainda veio o pior: separação da sua filha Maria. A separação entre as duas se tornaria definitiva, marcando um dos momentos mais tristes dessa história. No Palácio de Moor, a Catarina ainda manteve uma casa respeitável,
Afinal, ela ainda era uma princesa espanhola e ex-rainha da Inglaterra. Mas havia limites bem claros. Ela estava proibida de retornar a Londres, estava cada vez mais isolada e não poderia visitar sua filha. Sua nova realidade era o exílio dentro de seu próprio reino. No final de outono, Henrique fez mais uma tentativa de convencê-la a desistir. Uma nova delegação de oficiais foram enviados até a Catarina, mas a intenção não era apenas convencê-la a aceitar a separação. O Henrique queria que ela concordasse com o julgamento na Inglaterra para decidir se o casamento era válido. Agora a gente sabe o que esse julgamento significava, né? Então, claro que ela se recusou a participar desse teatro e manteve posição firme. Mas a essa altura, ela já não tinha mais controle sobre o que aconteceria a seguir. A tensão entre Henrique VIII e Catarina de Aragão chegou ao limite no final de 1531. Para deixar bem claro o desprezo do rei, ele fez um gesto simbólico cruel. Rejeitou o presente de Ano Novo enviado por Catarina. Pode parecer pequeno, mas na época recusar um presente de Ano Novo era um sinal público de rompimento total. E como se não bastasse, o Henrique chegou a acusar Catarina de estar planejando uma rebelião contra ele. Segundo ele, a Catarina tinha apoio suficiente para organizar uma guerra tão feroz quanto o de sua mãe Isabel de Castela na Espanha. Mas vamos ser realistas, isso era um baita exagero. Catarina nunca teve a intenção de liderar uma revolta contra o Henrique. Seu único objetivo era impedir que o casamento fosse anulado. Mas o rei já estava tão obcecado em tirá-la do caminho que qualquer resistência dela parecia uma ameaça. Agora a pergunta, será que o Henrique realmente achava que a Catarina era perigosa? Ou só queria uma desculpa para justificar o seu próprio comportamento? Catarina, por outro lado, continuou mantendo-se firme. Ela recusou-se a aceitar a separação e lutou até o fim para que seu casamento continuasse legítimo aos olhos de Deus e da igreja. Mas a verdade é que com o tempo passando, ela estava ficando cada vez mais triste e isolada. Enfim, Catarina de Aragão foi uma rainha como poucas. Forte, devota e determinada, ela enfrentou desafios que teriam destruído qualquer outra mulher de sua época. Mas mesmo depois de ser afastada da corte, separada da sua filha e humilhada por Henrique, ela não se curvou. Para o Henrique, ela já não era mais a sua rainha. Para o povo, Catarina continuava sendo a verdadeira rainha da Inglaterra. Mas a sua luta estava longe de acabar. No próximo episódio, vamos acompanhar seus últimos anos de vida, seu exílio forçado e como, mesmo caída em desgraça, ela se tornou um símbolo de resistência. Catarina perdeu a coroa, mas nunca perdeu sua dignidade. E sua história ainda não terminou. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa saga até aqui. Lembra de se inscrever no canal. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.